Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando a aula de Geografia para o 7º ano, onde nós vamos tratar das regiões brasileiras, né? De uma forma geral. Nós falamos do Nordeste na aula passada, agora vamos falar das regiões brasileiras, mas utilizando, claro, mapas temáticos e também alguns gráficos. O que nós vamos aprender? Reconhecer e interpretar gráficos convencionais de barras de setores com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras e também compreender a espacialidade dos fenômenos geográficos, utilizando aí a escala adequada para a sua representação em mapas do Brasil. Esse conteúdo vocês irão encontrar a partir da unidade 5 em diante, né? Especificamente no início ali da página 138 do livro de vocês. Bom, vamos começar falando sobre as macro-regiões brasileiras. Nós já falamos sobre regionalização. Aqui é a principal regionalização do Brasil, que divide o Brasil em 5 macro-regiões: região norte, região nordeste, onde se encontra o nosso estado, querido estado Piauí, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Veja que o Distrito Federal, ele é um território à parte, que no caso é um distrito à parte, né? Embora ele se encontre dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal, ele possui administração própria, certo? É em torno de 31 regiões dentro do Distrito Federal. Essas regiões escolhem um representante, que no caso seria prefeito, mas não recebe essa denominação de prefeito, ok? E lá existe sim o voto para escolher o governador. Então, o Distrito Federal tem governador e tem deputados, tanto estaduais como federais, certo? Lembrando que Brasília é uma das regiões do Distrito Federal, que é onde se encontra a nossa sede administrativa brasileira, né, do poder. No caso, poder legislativo, administrativo e judiciário. Isso para informações de vocês. Vamos falar um pouco sobre a questão da urbanização brasileira. O Brasil é o país mais urbanizado da América do Sul. Ele é o país mais urbano, é 85%, certo? Isso são dados de 2015, talvez já tenha aumentado, certo? 85% dos brasileiros vivem nas regiões urbanas, certo? Vivem nas grandes cidades. Veja que a região mais urbanizada, com 93%, né, ultrapassa até o índice do Brasil, é a região sudeste. Isso por conta de todo um aparato da região, de toda uma infraestrutura da região, também especialmente pelas indústrias que se concentram naquele espaço. Nós temos como segunda região também mais urbanizada o Centro-Oeste. É até curioso, né, o Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste ele possui vários vazios demográficos, mas ela se torna a segunda região mais urbanizada devido principalmente aí por se localizar Brasília, né? E também ela é mais urbanizada porque é uma região de agropecuária, então agropecuária moderna, lógico, não vai ter emprego no campo, então muitas pessoas irão migrar para as cidades, as grandes cidades. O sul também aparece aí, com mais de 80% da região urbanizada. E veja, o Nordeste é um dado de 2015, mas o Nordeste ainda é a região menos urbanizada do Brasil. Professora, como assim? Por que o Nordeste é a região menos urbanizada do Brasil, se o Norte, né, temos a floresta amazônica e tem vários vazios demográficos?
Bem, no norte existiram projetos na década de 60 e 70 que fizeram com que a região passasse a ter, passasse a ter uma urbanização mais acelerada do restante do país. Isso devido, por exemplo, à Zona Franca de Manaus, certo? E como existe a floresta amazônica, é uma área rural, certo? É um espaço rural ou um espaço do campo no Brasil, as pessoas, claro, irão se concentrar nas grandes cidades em busca de oportunidade. Por isso que o norte é considerado mais urbanizado do que o próprio Nordeste, ok? Vamos observar aqui a nossa questionamento. Observando esse gráfico, qual a região brasileira mais urbanizada do país? Aí quem prestou atenção na nossa aula percebeu que a região mais urbanizada do país é o quê? Sudeste, certo? Então, não se esqueçam disso. Agora vamos falar sobre distribuição da população. Muda totalmente. Distribuição da população é diferente de população urbanizada, certo? No caso da distribuição da população, vocês estão vendo que o Nordeste possui a segunda maior população do Brasil, onde se encontra a segunda maior população do Brasil. A primeira continua sendo o Sudeste, 44% da população brasileira se concentra no Sudeste, certo? E 28% da população brasileira se encontra no Nordeste. A população onde se encontra menos população, né, é a região do Centro-Oeste. Isso porque, como eu falei para vocês, é uma região de atividade agropecuária, né, para exportação. Então, é uma região onde tem vários vazios demográficos. A região norte ainda tem uma população ainda maior do que a própria região do Centro-Oeste, e juntando aí o Sudeste com o Sul, eles têm a maior parte, né, mais da metade da população brasileira se concentra na região Sul e Sudeste do Brasil. Eu trouxe aí imagens, que são imagens de satélite, você encontra no Google Mapas, para vocês perceberem durante a noite como é que fica, né, as regiões mais urbanizadas, as grandes cidades. Perceba que nós estamos na América do Sul, certo? E aqui na América do Sul, durante a noite, a gente percebe pela iluminação, né, que a costa do litoral brasileiro ela é mais urbanizada do que o seu interior. Veja que aqui onde se concentra a floresta amazônica existem vários vazios demográficos, né? A gente tem até aqui um pouquinho de iluminação aqui, onde indica que onde se encontra a capital Manaus, aqui perto a capital Belém, né, do Pará, também aqui de São Luís, veja no Piauí, há vários pontos, e aqui todo, ó, aqui o Salvador, muito grande, né, como vocês podem ver, a iluminação, e no Sudeste nem se fala, né, gente? No Sudeste é muito urbanizado, como vocês podem ver, é uma área bastante concentrada. Comparando aqui, ó, Brasil com os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos é um país com uma economia totalmente diferente da nossa, certo? É mais desenvolvido, o país mais desenvolvido do continente americano. Ele possui uma urbanização bem maior do que o nosso próprio Brasil, ok? Bom, vamos falar sobre indústrias, certo? A região sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grande fluxo migratório vindos das áreas rurais, principalmente da região nordeste. Então, houve aí com o ciclo do café, logo depois do ciclo do café, a partir de 1934, o Brasil ele se industrializou,
certo? No governo da era Vargas, ele se industrializou, especialmente na região de São Paulo. Por quê? Porque na região de São Paulo já existia uma infraestrutura, principalmente infraestrutura de transporte, né? Tem o Porto de São Paulo, que facilita, por exemplo, você produzir e colocar o seu produto, escoar o seu produto para exportação. Então, a região de São Paulo, ela foi muito industrializada durante anos. A partir da década de 90, aí começa o processo de desconcentração industrial. Como, professor, esse processo de desconcentração industrial? Porque a região de São Paulo, ela foi se tornando muito industrializada. Consequentemente, os padrões foram mudando, as áreas foram sendo mais valorizadas, o dinheiro ele foi circulando com maior facilidade. Então, se o dinheiro vai circular com maior facilidade, o comércio vai melhorar. E a questão dos valores, eles se tornam mais caros. Por exemplo, você adquirir um espaço, fica mais caro por conta da especulação imobiliária, a energia fica mais mais cara. Também a questão de subsídios, o governo já começa a cobrar impostos, né, porque sabe que é bom para o seu estado. E aí o que acontece? Na década de 90 há um processo de desconcentração industrial. O Nordeste ele passa a investir em infraestruturas, em fatores locacionais para indústrias, como por exemplo, passa a investir em energia. Também no Nordeste vai se concentrar uma população maior. Veja, Nordeste é a segunda região com maior população do Brasil. Então, se eu tenho população, eu tenho mão de obra. E além disso, eu tenho mercado consumidor. E outro fator é a guerra fiscal. Os estados eles começam a guerrear por meio de subsídios fiscais que eles dão às empresas. Eles isentam as empresas, as fábricas, as indústrias de impostos para que elas possam se instalar nessa região. Veja que as principais regiões mais industrializadas no Nordeste é Ceará, Pernambuco e Bahia. Na questão do norte, né, nós temos uma grande concentração de indústrias em Manaus, capital da Amazônia, do Amazonas, certo? Então, em Manaus, devido a um projeto do governo no período militar, foi desenvolvida a Zona Franca de Manaus, que é uma zona industrial. Isso fez com que boa parte da população do norte passasse a migrar para essa região porque tinha emprego, óbvio, certo? E aqui é onde se concentra a indústria, por exemplo, de eletrônicos, então aquele celular, aquele computador, aquele DVD, televisão, muitos são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. E também na parte, né, no outro estado muito industrializado é o estado de Roraima, certo? Aliás, Rondônia, desculpa. Rondônia. O estado de Rondônia, certo? Vamos adiante. Bom, sobre a distribuição percentual da população ativa, economicamente ativa, segundo os segmentos de atividades econômicas. Nós vimos durante todas as nossas aulas que a população economicamente ativa, ela irá se concentrar em qual setor? No setor terciário, justamente esse setor aqui de verde, né, como vocês podem ver. Então, em todas as regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, o setor terciário é o setor onde se concentra a maior parte da população. Aqui está em porcentagem, né? Então, na região sudeste, mais de 50% se concentra no setor terciário. A região centro-oeste também não é diferente. Mas veja, por exemplo, que a região agrícola,
ou a região não, perdão, o setor agrícola, que é o setor primário, ele vai ser bastante desenvolvido, onde vai ter maior, onde nós encontraremos maior parte da população economicamente ativa no setor primário, será na região Nordeste, certo? Aqui, e na região Norte. Isso porque a região Nordeste e a região Norte encontra-se um setor primário mais extensivo, né? De produção extensiva, de produção agrícola mais de subsistência, com pequenas propriedades. Então, por isso, há uma mão de obra maior nesse setor, se concentrando nesse setor. Então, vamos ver aqui há uma questão sobre este gráfico que diz assim: a partir da análise desse gráfico, considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que ele está pedindo a questão, aliás, a alternativa incorreta, certo? Então, letra A, em todas as regiões brasileiras, a predominância do setor de serviços e comércio independe do grau de desenvolvimento econômico alcançado isoladamente por elas. Na verdade, se há um setor de serviços e comércio, vai depender também do grau de desenvolvimento. Letra B. No Brasil, as maiores variações interregionais do percentual de população ocupada estão relacionadas às atividades agrícolas e industriais. As maiores variações que existem interregionais está relacionada às atividades agrícolas e industriais. Será que as maiores variações estão relacionadas à atividade agrícola e industrial? Vendo que a industrial é a barra amarela aqui, né? Vamos adiante. No Centro-Oeste, a expressiva participação da população no setor de serviços e comércio. No Centro-Oeste, a expressiva participação da população no setor de serviços e comércio está ligada, entre outros fatores, à presença de Brasília e da metrópole goiana. Será? Letra D. No Sudeste, a reduzida parcela da população, no Sudeste, a reduzida parcela da população ocupada na atividade agrícola torna esse setor pouco atrativo aos investimentos de capital. Veja que no Sudeste há uma reduzida parcela da população ocupada na atividade agrícola. Ok? Isso é correto. Mas torna esse setor pouco atrativo aos investimentos do capital. Pelo contrário, gente, no Sudeste nós temos a maior produção de laranja e suco de laranja do Brasil. Eu acho que perde apenas, no caso do continente americano, perde apenas para os Estados Unidos, que é o maior produtor. Então, como está pedindo a alternativa incorreta, sem dúvida nenhuma é a letra, aliás, cadê? Não passou aqui, né? Mas é a letra D, certo? Não apesar de ter pouca população, porque é uma agricultura mais moderna, ele é um setor que tem grandes investimentos, sim, de capital e é bastante atrativo, viu? Setor da região Sudeste, setor agrícola. Vamos falar um pouco sobre renda per capita, né? Sobre PIB, renda per capita. Como vocês podem ver aqui, a região que tem a maior renda per capita, no caso, renda per capita é o PIB distribuído pelo número da população. Nós temos a região Sudeste, veja, se fosse distribuído tudo que foi produzido pelo número da população na região Sudeste, cada uma das pessoas poderiam receber R$ 15.534, né? Isso eles fazem uma estimativa, certo?
É na realidade dessa forma? Claro que não, é diferente. Por quê? Porque no Brasil existe concentração de renda que contribui para a desigualdade social. E a menor renda per capita que nós vemos aí a região Nordeste ainda, né? Com a menor renda per capita do Brasil. Veja que o Centro-Oeste ele ainda consegue ter uma renda per capita maior do que a região Sul, que é bem desenvolvida, mas consegue ter uma renda per capita maior do que a região Sul e se aproxima muito da região Sudeste. Por quê? Porque no Centro-Oeste, por conta de Brasília, existem muitos cargos públicos, né? Que faz com que a renda per capita naquela região, além dos cargos públicos, tem também a questão do setor agropecuário, como se fosse o celeiro brasileiro, né? Que é um setor mais para exportação, de produção intensiva, que utiliza máquinas modernas, então ele produz bastante, por isso tem um PIB muito grande e com uma população razoavelmente, né, não tão grande assim, possui a segunda maior renda per capita do Brasil. Continuando, vamos falar de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Não se esqueçam, se perguntar para você o que é IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, criado por quem? Pela ONU, certo? Esse índice ele foi criado pela ONU para dividir os países em países desenvolvidos, países emergentes ou em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. No caso do Brasil, hoje em dia é um país emergente. Veja que são dados de 2010, a gente ainda não tem dados atualizados por conta que não ocorreu ainda o censo, certo? E as regiões que possuem os melhores IDH é a região Centro-Oeste e a região Sudeste, certo? Com os maiores IDH. Claro que, né, por conta de todo um contexto histórico, a região Nordeste possui o menor IDH. Mas não se esqueçam, viu? Não se enganem. O Nordeste ele já foi a região mais importante do Brasil. Isso na época colonial. Durante 2 séculos, por conta da produção da cana-de-açúcar, o Nordeste ele foi a região mais importante do Brasil durante 2 séculos. Depois, com o advento do café, da produção do café, passou a ser a região Sudeste, a região mais importante economicamente e politicamente do Brasil, ok? Então, questão de DH, como vocês podem ver, claro que pela região, né, concentrada, que é a região Sudeste e Sul, Centro-Oeste, eles terão um IDH bem melhor, né? Um IDH mais elevado ou muito elevado em algumas situações, em algumas cidades. Veja que o IDH de Brasília, por exemplo, Distrito Federal, é um IDH muito alto, né? Comparado aos países mais desenvolvidos do mundo. Sobre desigualdade social, lembrando que IDH não mede desigualdade social, ele apenas é uma estimativa, mas não vai mostrar a realidade. Veja que o índice de Gini, né, que o índice de Gini ele foi criado justamente para medir a desigualdade, já que o IDH ele não mostra de fato a desigualdade que existe no Brasil. O índice de Gini em relação às regiões brasileiras, você vê aqui que a região Nordeste possui o maior índice de Gini, né? Lembrando que o índice de Gini vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Quanto mais próximo de 0, claro, menor desigualdade ou desigualdade nenhuma. Veja que a desigualdade no Brasil, em todas as regiões, é muito grande, inclusive no nosso próprio
país, né, de maneira geral, observando todos os aspectos gerais, o Brasil possui uma desigualdade relativamente grande comparado com outros países, ok? Então, a região que tem a menor desigualdade no Brasil, como vocês podem ver, já é a região sul. E a região sudeste, ela possui também uma desigualdade até maior do que a região centro-oeste, certo? E maior do que a região sul, por exemplo, a região sudeste. Por quê, professor? Já que a região sudeste ela é tão desenvolvida e tem tantas indústrias? Simplesmente porque onde há muitas indústrias, onde há muita urbanização, principalmente nos países subdesenvolvidos ou países emergentes que tiveram uma industrialização tardia, uma urbanização tardia, nós vamos ter muitos problemas sociais, especialmente nas grandes cidades, como favelização, segregação social, violência urbana, dentre outros. Bom, para finalizar, vamos falar sobre a região da Amazônia, certo? De maneira geral. A região da Amazônia é uma região diferente, a única que tem clima equatorial, chove o ano inteiro e é quente. Existe um destaque para a floresta equatorial amazônica, né? A floresta amazônica é uma floresta equatorial, embora alguns digam que é uma floresta tropical. Não, é uma floresta equatorial. O relevo são de terras baixas, especialmente no centro ali da região amazônica, ok? Quando vai chegando mais para os extremos, para o norte da região da Amazônia, é um relevo mais de planalto. As redes hidrográficas, elas são muito utilizadas para transporte de pessoas. Por quê? Porque a bacia amazônica ela é gigantesca, né? Ela é navegável. Na década de 1960, houve uma integração do norte com o território nacional, por exemplo, com o projeto da Zona Franca de Manaus, como eu falei para vocês. Por isso que é uma região onde tem uma urbanização bastante elevada comparado com outras regiões do país. Entre 1980 e 90, houve a expansão da fronteira agrícola, que é um problema que está acontecendo atualmente, certo? Que envolve garimpeiros, que envolve madeireiros, dentre outros, e também povos das florestas. É uma região bastante tensa em relação à questão de apropriação de terras. E também é na região da Amazônia onde se encontra a maior reserva indígena do Brasil, que é a reserva do Yanomami, que fica ali em Roraima, certo? Região Centro-Sul, para a gente destacar aqui, é a região, a gente pode destacar o clima subtropical, que é a região Centro-Sul é a única região onde tem um clima subtropical, um clima diferente, com 4 estações bem definidas. O restante do país, certo? Ele possui clima, a maior parte do clima ele é tropical, por estar numa região intertropical. É a região mais industrializada do país, sem dúvida, por conta da região sudeste. Ocupa um complexo regional importante para a economia e política, o centro-sul do Brasil, certo? É onde se encontra a sede do governo federal, no Distrito Federal, caso Brasília, possui 2 metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, não são megalópolis, muita gente confunde, São Paulo e Rio de Janeiro é a megalópole do Brasil. Não, para ser megalópole é preciso que haja conurbação, uma mancha urbana entre 2 grandes cidades. Se não tem uma mancha urbana, não é megalópole, certo? Ainda existem alguns vazios, alguns espaços rurais entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso que, na realidade, é uma mega-região, né, nós geógrafos chamamos de mega-região São Paulo e Rio de Janeiro. É onde se concentra o centro financeiro do país, onde está a Bolsa de Valores brasileira, que fica em São Paulo. Tem 60% da população brasileira, ou seja, a maioria da população
a maioria da população brasileira se encontra na região Centro-Sul, e também não podemos esquecer que é a região onde se encontra tecnopolos, certo? Onde há bastante estudos tecnológicos. O único do, da, do, do subcontinente da América Latina, é no Brasil, por incrível que pareça, ali na Unicamp, em Campinas, Minas Gerais, no ITA, né, que a gente tem o ITA, que trabalha com pesquisas científicas relacionadas a questão de engenharia aérea, e a UFRJ, que também é muito importante nos trabalhos sobre tecnologias no Brasil. Bom, nós ficamos por aqui, a gente já ultrapassou o nosso tempo, eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre o Brasil, e até uma próxima oportunidade.